programa Crescendo na Fé. Todas as sextas-feiras, das 22 às 23h30. Apresentação: Pastor Eliel Bento e Diácono Matias Assunção. Direção-geral: Pastor André Fidelis. Boa noite, ouvinte da Rádio Paraíso FM 90.9. Você está sintonizado na Paraíso FM 90.9, iniciando agora uma nova programação, Crescendo na Fé. Você é o nosso convidado para estar, uma vez mais, nos ajudando nessa programação. Você, meu amigo caminhoneiro, você taxista, você vigilante, você que está nesse momento tão frio, se aquecendo, quem sabe se preparando para aquela pipoquinha, você é o nosso convidado também para estar participando nessa programação Crescendo na Fé. Hoje, o nosso companheiro Matias Assunção, ele deu aquela escapadinha, mas fica tranquilo, Matias. Acreditamos que logo você vai estar retornando para participar juntamente conosco. Hoje se faz presente o nosso pastor André Fidelis e também pastor Florisvaldo. Eles que prontamente têm nos atendido para cooperar nesta obra tão gloriosa. Você, ouvinte, é o nosso convidado. Não fique desligado, fique sintonizado na Paraíso FM 90.9. Também pela plataforma do Facebook. Você entra lá no Paraíso FM, estamos ao vivo, esperando você fazer o seu comentário. Você é especial. Fique ligadinho conosco na Paraíso FM. Para tanto, já quero aqui pedir para os nossos companheiros fazer as suas considerações. Pastor André Fidelis. Olá, boníssima noite, saudação de paz a todos. É um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês, para a gente estar aqui abordando alguns temas bíblicos e trazendo para você um melhor esclarecimento acerca da palavra de Deus, da sua revelação. Afinal, Deus tem sido bom para conosco e nós sempre estamos alegres por poder estar aqui compartilhando com você uma porção da palavra de Deus. Pastor Florisvaldo, fique à vontade e faça suas considerações. Boa noite a todos, a paz do Senhor. É motivo de muita alegria podermos nos reunir mais uma vez para tratarmos da palavra de Deus. E nesta noite, com certeza, vamos tratar de um tema muito importante que vai enriquecer ainda mais o nosso conhecimento a respeito da santa palavra de Deus. Graças a Deus, ouvinte, você é um participante e queremos contar com você para cooperar nessa programação. Hoje nós vamos tratar um assunto de suma importância e queremos que você participe juntamente conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. O perdão. O que será que a sociedade precisa? Como se interagir? Como lidar com o perdão? E acredito que você será muito feliz ao ouvir essa programação, pois Deus tem o melhor para a sua vida. Gostaria de estar aqui colocando um louvor e logo em seguida nós entraremos com as perguntas. Com vocês, Matos Nascimento, tendo por título O Crente Chora. Fique à vontade. O crente chora, mas também vive cantando, porque na luta o cantar a Deus faz bem. E é cantando que o crente vence tudo. Se Jesus prova, ele aceita e diz amém.
nada Deus ordena. Um anjo forte e poderoso pra lutar, garante todas as vitórias pros seus filhos, mas só se vence quando começa a chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega, você ora, o anjo entrega a vitória a você. Tem certas vezes que dá mesmo desespero, as lutas crescem e não dá pra suportar. Mas se tiveres forças pra cantar um hino, no mesmo instante Deus socorro vai mandar. Como os profetas receberam as vitórias, Deus te dará também, pois Ele não mudou. Jó tinha tudo, foi provado duramente, atribulado foi, mas a Deus não negou. Pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega, você ora, o anjo entrega a vitória a você. Está desesperado ainda, sem esperanças e cansado de clamar, levante a mão, receba esta chave agora, que este anjo trouxe para te entregar. Saia daqui alegre, chore de alegria, fale em mistérios, honre a quem morreu na cruz. Ele é muito digno de louvores para sempre. Abra tua boca e glorifique a Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega, você ora e o anjo entrega esta bênção a você. Programação Crescendo na Fé, você é o nosso convidado para participar. Meu amigo ouvinte, fique ligadinho na Paraíso FM, programação Crescendo na Fé, você pode estar sintonizado na Paraíso FM 90.9 pela plataforma Facebook. Você é o nosso convidado, não perca tempo. Isso mesmo, sintoniza aí rapidinho na sua casa pelo aplicativo. Quem sabe você poderá ouvir hoje algo que solucionará tudo na sua vida. Desde já eu quero aqui compartilhar com os irmãos, hoje tratando sobre um tema de suma importância, falando sobre o perdão bíblico, né? E hoje está conosco o pastor André Fidelis e também nosso irmão professor Florisvaldo, que estará interagindo e respondendo essas questões. Para tanto, quero aqui já lançar a primeira pergunta. Pastor André, pastor Florisvaldo, fale sobre o perdão bíblico e como se deu ou como se deve ser aplicado no seu cotidiano. Fique à vontade, participe, ouvinte, pastor André Fidelis. Ok. Bastante sugestivo, pastor Florisvaldo, pastor Eliel, o tema de hoje. E a pergunta também, ela é muito interessante.
eu quero ser de um modo bem breve aqui, resumido. Deus, ao criar o ser humano, o criou como um ser sociável. Ou seja, Deus criou o ser humano para interagir. É um erro, é um equívoco, é desejar ou idealizar viver isolado, sem ter contato com as demais pessoas. Faz parte da nossa natureza interagir com as pessoas. Foi o próprio Deus que implantou isso em nós. Nessas nossas relações, por causa das nossas imperfeições, pastor Eliel, é impossível, ou melhor, é possível que em algum momento da nossa vida, nessas nossas relações com as pessoas, é possível que em algum momento nós decepcionamos alguém. Isso pode ocorrer de duas formas, ou de modo premeditado ou sem intenções. Ok? Em algum momento da nossa vida, nas nossas relações, dentro de casa com a família, no emprego, no trânsito, no trabalho, seja onde for nessas relações, por causa da nossa imperfeição, é possível que nós ofendamos alguém ou decepcionamos alguém. Sendo assim, se não houver quem peça perdão e se não houver alguém que perdoe, o caos estaria instaurado. Seria um caos total se não houvesse quem pedisse perdão e se não houvesse alguém que perdoasse. Eu achei interessante que tem uma frase que diz assim: o primeiro a pedir desculpa é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte e o primeiro a esquecer é o mais feliz. Essa frase aqui é muito interessante. Pastor Eliel, a Bíblia, que é a vontade de Deus para nós, Deus sabe o que é melhor para nós e Deus sabe que perdoar é indispensável para vivermos em harmonia e para vivermos em paz. Eu fiz essa introdução aqui para nós entender o seguinte: perdoar é preciso, perdoar é necessário, perdoar é uma decisão. Não vingue, não dê o troco, perdoe e seja feliz. Eu acho muito interessante falar sobre esse tema, porque ele é pouco discutido, pouco abordado, mas de uma tão grande preciosidade, tanto quanto o tamanho de Deus. Porque diz um texto sagrado que Deus é amor. E se Deus é amor, Deus também é perdão. Prova disso é que Ele nos perdoou e nos redimiu através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, pastor Eliel, é um dos principais temas da Bíblia. Escute o que eu vou lhe dizer, ouvinte, vocês que estão aqui comigo, aqui do meu lado, irmão Florisvaldo, irmão Eliel, é um dos principais temas da Bíblia e a Bíblia nos incita a viver perdoando. É interessante como as pessoas erram contra Deus e Deus perdoa. E Deus requer de nós o mesmo quando as pessoas erram para conosco. Sendo assim, se nós agirmos desta forma, nós estaremos entendendo a importância do perdão no sentido bíblico, né? E também nós vamos estar aplicando ele do modo correto, obedecendo as palavras do Senhor Jesus, que disse que era para nós perdoar, se fosse possível, até 70 vezes 7. Muito obrigado, pastor André Fidelis, falando um pouco sobre o perdão bíblico, né? Como que deve ser aplicado esse perdão bíblico. Pastor Florisvaldo, fique à vontade, falar um pouquinho, fale sobre o perdão bíblico e como ele deve ser aplicado. Pois bem, o irmão pastor André, ele resumiu muito bem o que é perdão. E eu gostaria de acrescentar nesta noite, porque o tema perdão não é algo muito fácil para as pessoas assimilarem, né? Mesmo porque existem pessoas que têm mágoas muito grandes com outras pessoas e ele não consegue entender que perdoar é benéfico para si próprio. A pessoa só vai aprender a perdoar, irmão André, quando ela saber que o perdão vai trazer benefício para ele próprio, né? Eu me lembro que uma vez eu estava em uma sala de aula ministrando sobre o perdão. E um homem ficou revoltado
porque eu dizia que a Bíblia, ela pede para perdoar. E ele, irmão Liel, tinha um problema muito sério, porque o genro dele tocou fogo na casa com a filha dele dentro da casa. E aí você me pergunta, como perdoar em uma situação dessa? E é por isso a importância desse tema nesta noite. Se você não conseguir perdoar, seja qual for o tamanho da sua ofensa, você não vai conseguir viver. Porque você vai levar aquela pessoa para a mesa na hora que você for almoçar. Você vai levar ela para a mesa a hora que você for jantar. Para o trabalho, a hora que você for trabalhar. Você vai levar ela para a cama a hora que você for dormir. Aquela pessoa, ela vai te incomodar a sua vida toda, porque você não conseguiu perdoar. Portanto, nesta noite, nós vamos entender também que o perdão, ele não é um remédio que você dá para... Ele não é um remédio que você dá para a pessoa que é perdoada, mas para você mesmo. Muito obrigado, pastor Floresvaldo. Então você aí, ouvinte, você que de alguma forma foi ofendido por alguém, é necessário que você venha a considerar o perdão na sua vida. Se você não praticar o perdão, é como acabou de falar nosso professor Floresvaldo, você, a hora de tomar o seu café, você leva essa pessoa com ela, na hora do almoço, essa pessoa te acompanha, nas suas férias, essa pessoa também estará te acompanhando. Então lembre-se que o perdão é necessário para a sua vida e às vezes o melhor ou a melhor maneira de considerar, de ver o quanto é importante perdoar é através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não deixe de praticar o perdão, pratique o perdão, pois você perdoando, você será perdoado. O nosso Jesus, ele já havia ensinado certa feita de que se alguém não perdoar, o vosso Pai Celeste também não o perdoará. Vamos aí para o nosso Blake e logo um instante nós vamos voltar para dar continuidade na programação Crescendo na Fé. Aqui é bem melhor. 90,9. Aqui é bem melhor. Ei, escuta só. Você já tem o aplicativo da Paraíso no seu celular? Como? Ainda não? Então baixe agora mesmo na Google Play. Paraíso FM 90.9. Paraíso FM 90.9. Carvão Alfa, o melhor da região. Carvão 100% eucalipto. Revenda agora mesmo. Ligue 3476-2476 ou chame pelo WhatsApp 99693-9795. Carvão Alfa.
Campo Belo. Tá na Paraíso. Pé Direito Modas e Calçados, com 2 lojas para atender você. Nós vestimos você e sua família dos pés à cabeça. Nos conheça, Rua 13 de Maio, 411, Jardim Bela Vista, e na Avenida São Gonçalo, 2090, no Santa Rita 1. Ligue 3466-3554 e 3515-3621. Pé Direito Modas e Calçados. Venha ver o que temos de melhor para você. Vale dos Lírios. Tá na Paraíso. Atenção, mulheres que gostam de andar bonitas. Chegou o Espaço Sorella Cabelo e Estética, com as melhores profissionais para cuidar de você. Avenida Ernesto Esproges, 1440, Jardim Éden. Espaço Sorella Cabelo e Estética, porque ficar bela faz bem. Faça seu agendamento agora mesmo pelo telefone 2217-8590. Jardim Dona Maria Zenha. Tá na Paraíso. Garotinho Produtos Naturais. Toda a linha de produtos naturais, cosméticos e suplementos. Temos Super Slim, Desmaia Cabelo, Manteiga de Sucuri, entre outros. Disque entrega grátis. 99188-5431 ou 3466-3561. Garotinho Produtos Naturais. Aqui é bem melhor. Paraíso FM. Programação Crescendo na Fé. Fique sintonizado na Paraíso FM 90.9, na programação Crescendo na Fé. Hoje nós estamos aqui falando sobre a visão, ou dentro do que conhecemos como o perdão bíblico. Exatamente, conhecendo um pouquinho sobre o perdão bíblico, um tanto diferente do que nós conhecemos aí no nosso dia a dia. Então, hoje gostaria de estar elucidando um pouco mais para você sobre essa situação. De antemão, já foi falado um pouco, em rápidas palavras aqui, foi abordado sobre o ponto de vista do perdão bíblico e como ele deveria ser aplicado, como deve ser aplicado esse perdão bíblico. E a segunda pergunta, quero estar dirigindo aqui para o professor Florisvaldo. Essa pergunta, ela com certeza vai falar com você, ouvinte, que está ligadinho aí na Paraíso FM. A pergunta bíblica é: como conseguir perdoar quem nos ofende, assim como no exemplo de José? Fique à vontade, Florisvaldo. Pois bem. Bom, primeiramente nós precisamos saber como que foi o perdão de José. Por que José perdoou? Qual que foi a ofensa de José para ele ter perdoado? A Bíblia nos mostra José como um dos 12 filhos de Jacó, o filho mais jovem. E José era um sonhador, um jovem sonhador, e ele costumava falar sobre os seus sonhos aos seus irmãos, ao ponto dos seus irmãos ficarem furiosos, com inveja de José. E em uma oportunidade pegaram José e jogaram em um poço, depois venderam o seu irmão para o Egito. Lá no Egito, José sofreu muito, foi caluniado. Depois foi para uma prisão e por fim se cumpriu o sonho de José e se tornou governador do Egito, abaixo apenas do faraó. E José, com todo esse poder na mão, veio a fome na terra em que os seus irmãos estavam vivendo e eles tiveram vir até José para lhe pedir mantimentos. E o único meio de eles obter mantimento para a sobrevivência era através de José, o seu irmão, que eles venderam para o Egito. E de fato José perdoou os seus irmãos e lhe proveu de mantimentos.
Agora a pergunta é, como perdoar como José? Talvez José perdoou dessa forma porque ele conhecia o propósito de Deus na vida dele. A Bíblia nos mostra que José reconheceu que ele passou por toda aquela situação e chegou àquele ponto porque ele foi posto para a salvação da linhagem do seu pai. Ele entendeu isso. Mas José, ele tinha um espírito bondoso, um coração bondoso e conseguia exercer o perdão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada ela nos ensina que nós devemos perdoar, nós temos a obrigação de perdoar. Né? Nós, como cristãos, nós temos a obrigação de perdoar. Perdoar é um mandamento, né, para nós. E como fazer isso, irmão Eliel? Será que nós somos capazes de fazer isso sem o auxílio de Deus? A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 13, e no versículo 34, Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos amei. Esse novo mandamento, ele é diferente. Ele não diz assim para que nós venhamos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, ele disse para que o cristão, o seguidor de Cristo, o discípulo de Cristo, ele ame o próximo como Jesus amou. E aí, irmão André, fica difícil, um pouco mais difícil, se nós não tivermos o auxílio do Espírito Santo. Porque como amar como Jesus? Porque Jesus, ele morreu pelo seu próximo. Jesus, ele morreu pelos seus discípulos, ele morreu por amor. Por amor, ele entregou a própria vida. Foi. E nós, como cristãos nos dias de hoje, irmão Eliel, será que nós estamos preparados para entregar a nossa própria vida por amor do próximo? E esse é um mandamento. E aí, será que é um mandamento pesado para nós, irmão André? E se nós prosseguirmos, irmão André, no versículo 35, ali nós vemos a identidade do cristão. Ou seja, quando uma pessoa olha para você, para ela saber que você é um discípulo de Cristo, que você é um cristão, o que ela precisa ver em você? O que as pessoas precisam ver em nós, irmão André? Será que a nossa postura comportamental, as nossas vestes, será o que é que ela precisa ver em nós? Leia o texto do versículo 35 e nós vamos ver o que é preciso ver em nós para considerarmos que somos cristãos. Olha só o que diz o versículo bíblico de João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a identidade do cristão. Quando olhar para você e ver que você é um homem que ama uns aos outros, que ama as pessoas, que amam aquele que está por tua volta, as pessoas vão olhar para você e vão falar: esse aí sim é um discípulo de Cristo. Maravilha, maravilha. Então, como conseguir perdoar quem nos ofende, assim como no exemplo de José? Como conseguir perdoar? E aí, ouvinte, como conseguir perdoar? Talvez você não conheça, ou talvez já ouviu falar de José. Como conseguir perdoar alguém que muitas das vezes tem te vendido, não é? Às vezes nós somos vendidos e nós mesmos não sabemos de que maneira somos vendidos. Às vezes alguém pode até passar uma imagem que você não tem e isso acaba te vendendo. Mas como conseguir perdoar quem nos ofende, assim como no exemplo de José? Houve aqui nossas considerações pelo nosso professor Florisvaldo e agora gostaríamos também de ouvir a opinião do pastor André Fidelis. Pastor André Fidelis, eu sei que o senhor está aí preparadinho com a língua coçando, mas fica aqui a nossa pergunta para o senhor também, para interagir. Como conseguir perdoar no exemplo, ou como no exemplo de José? Sim. Por favor.
Ok, olha, eu não vejo outra opção, irmão Floresvaldo, irmão Eliel, eu não vejo outra alternativa que não seja através do amor. Você até citou aí. Eu quero falar algumas coisas para vocês aqui. Só perdoa aquele que ama. Romanos capítulo 5, versículo de número 5, o apóstolo Paulo escreve assim: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, uma pessoa, quando ela se converte a Cristo, através do Espírito Santo, o amor de Deus está derramado no coração dela. Então, eu não consigo entender ainda, eu tenho limitações, eu não consigo entender como é que um cristão converso a Cristo, de total interesse de coração, não consegue perdoar. Eu tenho minhas dificuldades para entender. Eu falo aqui de conhecimento de causa porque eu não tenho ninguém que eu tenha raiva, que eu tenha ressentimento, que eu tenha ódio. E eu digo para vocês aqui que eu já precisei perdoar e também já precisei pedir perdão. Já fiz as duas coisas. E eu acredito que isso se torna possível, como foi na vida de José, através do amor. O amor de Deus que está derramado em nossos corações através do Espírito Santo. O apóstolo João, ele disse uma certa ocasião que Deus é amor. O mesmo João, no Evangelho, capítulo 3, versículo 16, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas viesse a ter a vida eterna. Então Deus é amor, e Deus amou o mundo de uma maneira transcendente, foge ao nosso entendimento. O amor de Deus, eu uso uma palavra difícil para falar, o amor de Deus é incomensurável. Ele não pode ser tomado por medidas, ele não pode ser tomado por qualquer tipo ou espécie de pesos e medidas. É um amor grandioso. E é esse amor que está em nós, através do Espírito Santo, irmão Floresvaldo, que vai dar força necessária para perdoar, independente de qualquer que seja a afronta, se pequena, se grande, se a dívida é pequena, se a dívida é grandiosíssima, como por exemplo Jesus falou que um certo rei saiu para fazer contas e encontrou uma pessoa que devia muito dinheiro para ele, era tanto dinheiro que a pessoa trabalhando a vida toda não conseguiria pagar, mas o rei perdoou aquela dívida. Então eu não sei o tamanho da ofensa que você possa ter recebido, se grande ou se pequena, não importa, é o Espírito Santo, através do amor que ele derrama em nossos corações, nós vamos conseguir isso, irmão Léo. É possível sim. Eu estou dizendo para pessoas aqui, eu estou alcançando pessoas pelas ondas sonoras dessa rádio, também pela plataforma Facebook. Pessoas estão ouvindo, pessoas vão ouvir, e eu quero afirmar aqui que a Bíblia dá-nos a certeza de que há possibilidade. Jesus nos garante isso. O apóstolo escreveu muito acerca disso. Eu até me lembro aqui, se vocês me permitirem, eu quero usar uma frase de uma pessoa aqui, Mahatma Gandhi, e ele escreveu dizendo assim: o fraco nunca pode perdoar. Então nunca pense que perdoar é uma atitude de fraqueza sua. Ela não é uma atitude de fraqueza sua. Perdão é um atributo que somente os fortes têm. E estes fortes são aquelas pessoas que têm o Espírito Santo na sua vida, que dá a capacidade para você perdoar. Veja José, o irmão aqui foi bem claro, odiado pelos irmãos, foi boicotado, contou um sonho, você disse do sonho, ele contou um sonho para os irmãos, 2 sonhos para os irmãos. Gênesis vai começar a dizer a partir do capítulo 37 que ele começou a ser boicotado, Eliel. Ele chegava assim, os outros irmãos todos viravam a costa para ele e diziam: chegou o sonhador mor, e viravam as costas e não queria papo, não queria conversa com José, de modo que ele já não falava mais, diz a Bíblia, pacificamente com seu irmão. Eles se tornaram inimigos de José, e eles tiveram a oportunidade de se vingar de José, como foi dito aqui já pelo irmão. José vendido, se tornou escravo, mas Deus o exaltou, porque Deus era com ele. E o que me chama mais a atenção é que José amava a família, José amava os seus irmãos e, acima de tudo, José amava a Deus e estava com Deus. E se José estava com Deus, Deus estava com José. E aquela pessoa cujo está com Deus e cujo Deus está com ela, ela sempre perdoa.
Preste atenção no que eu estou dizendo. Pedro disse uma certa vez: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu terei que perdoar? Até 3, né? Veja bem, quantas vezes? Ele dizendo, nós tendemos a limitar. Eu já ouvi casos, pastores que estão aqui comigo, de pessoas falando assim: olha, a pessoa já fez uma, a pessoa já fez a segunda, a terceira ela não faz. Então a pessoa limita, ela dá uma limitação de 3 vezes. Aí Jesus diz assim, não. Pedro disse assim, até 7, não é isso? Pedro Exatamente, disse até 7. Até 7. Aí Jesus disse assim, não. 70 vezes 7. Deixa eu dizer para você, tentando traduzir, é claro que o número aqui é uma hipérbole, Jesus exagerou de forma proposital aqui no texto, porque ninguém consegue pecar. 70 vezes 7 são 490 vezes. Ninguém consegue pecar contra uma outra pessoa durante um dia 490 vezes. Eu até vou mais além. Uma vida toda, ninguém consegue pecar ou ofender outra pessoa 490 vezes. Por isso que Jesus usou aqui de uma hipérbole, exagerou de uma forma bem extensa mesmo, para dizer que sempre deve haver o perdão na vida do cristão. Sem limite. Perdoe, não há limites. Perdoe, porque perdão é um atributo daqueles que são fortes. Maravilha, maravilha. Ouvinte, fique ligado aí na programação Crescendo na Fé. Você é o nosso convidado, isso mesmo, você é o nosso convidado para estar participando, fazendo sua pergunta via WhatsApp. Você pode estar entrando e assistindo pelo nosso Facebook, na Paraíso FM 90.9. Isso mesmo, entra lá, baixa o aplicativo e fica ligadinho aí na Paraíso FM, na programação Crescendo na Fé. Olha, ouvinte, eu sei que você pode estar passando por algumas situações adversas da vida, sabe? O momento é tão oportuno, olha, sabemos que amanhã, né, aproximando-se aí o Dia dos Namorados, e você que tem aí essa pessoa querida, essa pessoa amada, sabe? E essa pessoa muitas das vezes está esperando aquele momento, sabe, para interagir com você, trocar uma ideia, falar de coisas novas da vida. E quem sabe essa pessoa está esperando um perdão seu. Ou quem sabe do outro lado também está esperando aí, sabe, aquele momento, sabe aquela das antigas, quando você chegava, saía e cochichava ali no cangote, falava bem de pertinho, e ali você conseguia conciliar as coisas. Isso mesmo, não fica de fora não, isso você tem um momento, você tem a chance de contribuir, perdoar. Faça como José que ele não olhou, ele não guardou seus rancores sobre os seus irmãos. Eu sei que no meio das famílias sempre contam, né? As pessoas falam que os dedos das mãos, eles não são iguais. Sim, e isso mesmo, nas famílias geralmente não são todos iguais, todos têm as suas dificuldades, pensam de forma diferente, com visões diferentes e ideias diferentes. Mas no final de tudo, a família ela deve estar sempre juntinha, sempre juntos, perdoando, falando desse amor, porque só quem ama, como disse agora nosso irmão Floresvaldo, pastor André Fidelis, ele acabou dizendo que só os fortes conseguem perdoar. Então faça um esforço. Isso, faça um esforço. Sabe aquela pessoa que faz algum tempo, né, que você tem o desejo de falar com ela, conversar com ela e colocar algumas coisas às claras porque você sente a falta dela. Isso, dê o lugar, abre o espaço no seu coração, dê mais uma chance, dê mais uma oportunidade a essa pessoa que está querendo o seu perdão. Ela precisa ter qualidade de vida. Então, ouvinte, nós estamos abordando hoje aí, nessa programação, falando sobre o ponto de vista ou sobre o perdão bíblico. A primeira pergunta é: fale sobre o perdão bíblico e como ele deve ser aplicado. A segunda pergunta: como conseguir perdoar quem nos ofende, assim como no exemplo de José? Como perdoar? A resposta está na Bíblia, ouvinte. A resposta está na Bíblia. Como fazer isso? Como perdoar? Perdoar
apenas através de Jesus Cristo, o Nazareno. Apenas ele. Segue aí um louvor com Matos Nascimento. Fique atento, fique ligado na Paraíso FM. Dizendo o meu filho amado vai embora. Eu fico orando para um dia ele voltar. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Não sou digno de ser chamado filho teu, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. No mundo eu pensava que tinha amigos, gastava tudo, só queria o meu prazer. Até os porcos tinham os seus alimentos, e eu sem nada já não tinha o que comer. Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite, mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou. Ao avistar a minha casa ainda longe, meu pai alegre veio correndo, me abraçou. Vou me levantar e dizer ao meu pai: pequei contra ti, não mereço viver. Eu não sou digno de ser chamado filho teu, pai, perdoa-me. Mas o amor que o meu pai tem por mim é bem maior do que tudo que eu fiz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Me encontrando, me abraçou, me perdoou. Hoje sou feliz. Obrigado, meu pai. Voltei para tua casa. Paraíso FM 90.9. Você está sintonizado aí, ouvindo, e nós já estamos aqui agradecendo você com a sua participação. Não fique de fora mesmo. Contamos com você para estar
nos ajudando nessa programação. Nosso objetivo é levar o Evangelho, levar a palavra de Deus um pouquinho mais além. E você nos auxiliando, nos ajudando, nós vamos chegar lá. Queremos aqui fazer também os nossos agradecimentos, né? Aqui no Representações, agradecendo aí nossos irmãos que estão cooperando, né? São os nossos patrocinadores. Também aqui Jardim Florido, segue aí o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Também o nosso patrocinador, né, que trabalha aí na área de elétrica, Electron Instalações, tendo o telefone 996290316. Se você perceber algum mau contato na sua casa, sabe aquelas horas que você gostaria de estar descansando e de repente dá aquele apagão, um interruptor que não funciona, isso mesmo. Então liga aí no 996290316, Electron Instalações, e você vai ter aí uma pessoa que estará ali auxiliando. Nós vamos entrar uma vez mais aí para o nosso Blake e em instantes nós retornaremos para falar um pouquinho mais sobre o perdão bíblico, o ponto de vista, né, do perdão bíblico. Não deixe de participar, entra lá, baixa o aplicativo Paraíso FM, vai lá no Facebook, contamos aí com a sua participação, você é especial. Voltando a falar novamente sobre o ponto de vista, né? Ponto de vista bíblico. E aí? Qual é o seu ponto de vista? Como que você enxerga o perdão? Fala para nós como é o seu pensamento. Logo, logo, vamos entrar aí para o nosso Blake. ZYU 728, Rádio Comunitária Paraíso FM, Rua Herman Janaite 48, Jardim Éden, Nova Odessa, São Paulo. Ei, escuta só, você já tem o aplicativo da Paraíso no seu celular? Como? Ainda não? Então baixe agora mesmo na Google Play. Paraíso FM 90.9. Paraíso FM 90.9. E a Expresso dos Pães é a melhor e mais completa paneteria da cidade. Você já sabe, né? Mas que ela está com delivery neste momento que estamos passando, talvez você não saiba. Expresso dos Pães. Pães, bolos, salgados, cafés, pizzas e muito mais. E aí, o que vai hoje? Nos chame pelo WhatsApp e veja qual unidade está mais perto de você. 99307-4709 ou ligue para 3466-0901. Paneteria Expressa dos Pães. Vila Letônia, tá na Paraíso. RCA Cartuchos Remanufaturados e Informática. Venha recarregar o seu cartucho e na 10ª recarga você ganha uma. É só guardar os cupons. Agora, se você precisa de manutenção em geral, ligue para a RCA Informática e nos consulte. Aproveite nosso Disque Entrega. Telefone 3466-1691. Endereço Rua Rio Branco 1121, sobre loja no Jardim Santa Rosa. Centro, tá na Paraíso. Carvão Alfa, o melhor da região. Carvão 100% eucalipto. Revenda agora mesmo. Ligue 3476-2476 ou chame pelo WhatsApp 99693-9795. Carvão Alfa. Paraíso FM, noite e dia junto com você, 90,9. Aqui é bem melhor. Paraíso FM. E aí, voltamos uma vez mais na Paraíso FM 90.9, na programação Crescendo na Fé. Olha aí, ouvinte, amanhã, hein? Não esquece da sua pessoa amada, hein? Corre lá, vai dar aquela volta, compra aquele presente, sabe aquele comentário que ela fez ou ele fez que teria o desejo, sabe, de ganhar? Então, não perde tempo não, dá aquela voltinha e compra o seu presentinho. Isso mesmo, pegue o seu presente e leva lá para sua pessoa amada, Dia dos Namorados. Estamos aqui ligadinho na programação Crescendo na Fé e queríamos já estar agradecendo aqui a Thalita, né? A Thalita que está participando, o Claudeci,
Rose, Júlia, são tantos os irmãos que estão participando e nós agradecemos muito pela sua participação. Nosso irmão Matias, que está lá em Américo de Campo, Valdemir Sabino, isso aí, Valdemir, passa lá, hein? Vai lá, rapaz, baixa o aplicativo, fica ligadinho aí, participa conosco. Temos aqui os nossos agradecimentos também ao nosso irmão Cláudio. Temos aqui, né, pedindo a oração. E isso vamos logo fazer assim que estiver concluindo o nosso programa. João Carlos, e aí, João Carlos, muito obrigado. Fica conosco aí. Sexta-feira tem mais, hein? Olha, não vai esquecer o presente, hein? Não esquece o presente. Corre lá, corre atrás que dá tempo ainda. Meus amigos, estamos uma vez mais aqui nessa programação Crescendo na Fé. Já fizemos aí 2 perguntas. E eu sei que você talvez esteja curioso para ouvir uma vez mais. Já fizemos 2 perguntas e segue agora a 3ª pergunta com o nosso pastor André Fidelis. A pergunta é a seguinte: como conseguir perdoar já é uma dificuldade, como já vimos que são para os fortes. O ponto de vista bíblico dentro das Escrituras. E já que como conseguir perdoar, agora nós vamos ver o seguinte: quais são as consequências de não perdoar? Quais são as consequências? André Fidelis. Aqui é um ponto interessante. Eu julgo necessário explicar bem isso aqui, vou pegar um pouquinho de tempo, peço a licença dos irmãos. Quais são as consequências de se não perdoar? As consequências, elas são drásticas. Primeira dela, que eu elenquei aqui para falar com vocês, é prisão. Prisão, é isso mesmo. Quem não perdoa está aprisionado. Quem não perdoa vive algemado, em cadeias, sabe, cadeias, correntes. Isso é possível como? Através de ressentimentos, através de ódio, através de rancor. Então uma pessoa que não perdoa, ela fica aprisionada por sentimentos negativos. E sentimentos negativos do tipo ódio, ele nos destrói, ele nos aprisiona, de modo que a gente pode até atrofiar. Veja bem, o coração de quem não perdoa é escravo de ressentimentos. Isso aqui é bom que você saiba, porque se você é amante da liberdade, e Deus nos chamou para sermos livres, porque está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se você deseja ser livre, você então deve e pode perdoar. Todas as vezes que lembramos de uma situação ou nos deparamos com a pessoa que nos ofendeu, aquele sentimento vai aparecer cada vez mais forte. Quando você não perdoa, você está aprisionado. A segunda causa, ou a segunda consequência de não se perdoar, além de estar em prisão, em cadeias, em algemas, melhor dizendo aqui, porque a falta do perdão gera em nós, desperta em nós um sentimento ou um desejo de vingança. É muito comum você ver nos para-choques de caminhões: eu não fico com raiva, eu só dou troco. E as pessoas, quando leem essa frase, as pessoas sorriem. Tamanha é a insignificância que as pessoas dão ao tema perdão. A falta de perdão provoca sentimento de vingança. As pessoas procuram e sempre desejam o mal, pagar o mal recebido com o mal. E o apóstolo Paulo disse uma certa ocasião, Romanos capítulo 12, se não me engano, versículo 12 também, ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal pela prática do bem. Perdoar é uma prática de boa ação. Perdoar é uma prática bíblica, é um mandamento de Deus, como já foi dito aqui ainda hoje. Então não nutra sentimento de vingança. Tá? A pessoa que não perdoa, ela geralmente tem sentimentos de vinganças, e esses sentimentos negativos não é bom para esta pessoa. Terceiro lugar, a falta de perdão traz uma consequência drástica. Aqui é um ponto interessante, pastor Florisvaldo. Quem não perdoa, foi feito um estudo, a ciência já estudou, a ciência já pesquisou e concluiu que as pessoas que não liberam perdão, elas adoecem emocionalmente e fisicamente. É isso mesmo. A pessoa fica doente, fica com depressão,
ansiedade, a pessoa fica até mesmo com doenças físicas, doenças estomacais, dores pelo corpo. Isso não sou eu apenas que estou dizendo, que não conheço nada de medicina, mas é um artigo que li, uma fonte segura, que foi feito um estudo pela ciência e foi concluído que as pessoas que não perdoam, elas adoecem, elas sentem dores musculares, hipertensão e, infelizmente, podem desenvolver até um câncer. Ou seja, a falta de perdão muitas das vezes fica armazenada tanto tempo dentro das pessoas, pastor Eliel, que pode causar, reverberar reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo, como eu já disse, e isso tudo pode chegar de um nível tão grande que pode ser se configurar num futuro não tão muito distante, como até mesmo um tumor. Então você que está ouvindo, preste bastante atenção, não sofra, preste bastante atenção que eu tenho para dizer assim: você não existe para ser um poço de enfermidades, tá? Então libere perdão, perdoe. Perdoem as pessoas, perdoe aquele que te ofendeu, assim como José fez, porque a pessoa que libera perdão é uma pessoa que tem paz, a pessoa que libera perdão é uma pessoa que é feliz. Maravilha, ouvinte, maravilha, ouvinte. Então você viu quais são as consequências de não perdoar. Já pensou? Pastor Florisvaldo acabou de citar agorinha mesmo, sim. Ele acabou de citar agora mesmo que quando você não perdoa, você leva aquela pessoa com você. Já pensou naquele momento de lazer, você com a sua família, desfrutando das maravilhas que Deus te deu e de repente você vem sobre você aquele sentimento daquela pessoa, quando muitas das vezes você acaba encontrando com ela. Então, quais são as consequências? Já pensou? Diz que é a doença do século, né? A falta de perdão, né? Porque quando você não perdoa o seu próximo, o seu semelhante, quem sabe até mesmo o seu parceiro, fica com aquela coisa guardada aí, né? E não consegue liberar o perdão. Há pessoas que chegam ao ponto, né? Como disse o pastor André Fidelis, né, já que fez comigo, então eu tenho que dar o troco agora. Então, o conselho bíblico não é esse, perdoe. Você precisa estar livre dessa maldição, diríamos assim, né? Livre desse peso. Agora também o nosso pastor Florisvaldo. E aí, pastor Florisvaldo, quais são as consequências de não perdoar? Fala para nós aí, fala para nossos ouvintes. Bom, o irmão André, o pastor André, ele colocou as consequências de forma bem enfática, né? E são consequências gravíssimas que ocorrem com uma pessoa que guarda rancor, que não perdoa, né? E é interessante que o irmão André, ele fala baseado em ciência, né, André? Em pesquisa que ele fez, e ciência que tem esse efeito negativo na vida de quem não perdoa. É interessante, parafraseando Tertuliano, ele diz assim: quer ser feliz por um dia? Vingue-se. Quer ser feliz por toda a vida? Perdoe. Olha aí. Se você se vinga de uma pessoa, você pode se alegrar por um dia. Mas mesmo que você se livre daquela pessoa, aquela pessoa morra, o irmão André, pastor André, aquela pessoa, você nunca vai se livrar dela. Porque é como nós dissemos, ela vai estar te perseguindo por todos os momentos, porque o ódio que você está sentindo, ele não vai ser saciado com a vingança. E quando nós perdoamos, nós nos livramos daquela pessoa, daquele problema. Então é necessário perdoar. Quem que já não teve uma experiência, André? Talvez nós tivemos, eu já tive, talvez você, o irmão Eliel já teve, talvez, de alguém que está ali, às vezes, com a cara virada, vamos usar essa frase com você, e você tentando se reconciliar com aquela pessoa, porque aquela pessoa que tem um sentimento de perdão, está sempre tentando reconciliar, né?
E quando você consegue se reconciliar com aquela pessoa, às vezes você pede perdão até pelo aquilo que você não fez, você tem um sentimento de alívio, não é? Você tem um sentimento de alívio. Olha, consegui me reconciliar com aquela pessoa. E esse sentimento de alívio, qualquer pessoa que perdoa, ela vai conseguir sentir. Também tem uma frase muito interessante, André. Não me lembro agora quem foi o filósofo que disse isso, mas ele disse o seguinte: guardar rancor, guardar ódio de alguém é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e desejar que a pessoa que você odeia morra. Você entendeu? É a mesma coisa que você tomar um copo de veneno e desejar que a pessoa odiada morra. Uhum. O ódio é o veneno que você está tomando e vai fazer mal para você mesmo, não para a pessoa que você está odiando. Correto. Quando você conseguir entender isso, você vai entender que a prática do perdão é uma coisa benéfica para você mesmo. E a Bíblia nos manda perdoar. É interessante, irmão André, que pessoas pegam o Pai Nosso para orar, e lá no versículo 12, Jesus ensinando a orar, ele fala assim, ó: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. É verdade. E nós fazemos essa oração pedindo para que Deus faça conosco da mesma forma que nós fazemos. E se nós não perdoamos? O que nós estamos pedindo para Deus? Né? Se nós não perdoamos, nós estamos pedindo para que Deus faça conosco como nós fazemos com o que nos deve. Então é necessário perdoar. E o versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens, isso é Jesus falando, as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Isso é a Bíblia que diz, não é? É verdade. E isso a Bíblia diz quando Jesus está nos ensinando a orar o Pai Nosso. Ou seja, nós, para sermos perdoados pelo próprio Deus, nós também precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem. Também são consequências do fato de não perdoar, né? São consequências que a Bíblia nos relata. Se queremos ser perdoados por Deus, precisamos perdoar. Então você está dizendo que quem não perdoa não é perdoado por Deus. A própria Bíblia está dizendo, o próprio Cristo, o próprio Jesus disse isso no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Né? A Bíblia está dizendo isso. Então, irmão Florisvaldo, eu falei de consequências no âmbito físico, material, né? Que a gente se sente aprisionado, doenças emocionais e físicas, e você está trazendo aqui uma explicação sobre uma consequência negativa no âmbito espiritual. No âmbito espiritual. A pessoa morre espiritualmente. Ela não perdoa, quando ela não perdoa alguém, ela não recebe o perdão de Deus. Não recebe o perdão de Deus. Tudo isso de acordo com a oração do Pai Nosso ali ficou claro. A oração do Pai Nosso. E às vezes, André, nós pegamos a oração do Pai Nosso, pastor Eliel, e falamos assim: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. É verdade. E se nós não perdoamos, o que nós estamos pedindo para Deus? Para Ele fazer conosco o que nós fazemos. Exatamente. Eu queria até acrescentar aqui, pastor Florisvaldo, posso? Aqui é interessante porque eu queria discutir aqui com vocês, porque eu quero até fazer uma pergunta para vocês dois aqui. É fácil perdoar, irmão Florisvaldo? Não. Não é fácil, não. Só que nós dissemos aqui que a gente pode perdoar, e mais do que pode, a gente deve perdoar, porque é mandamento bíblico. A partir do momento, André, que nós temos o Espírito Santo, se torna mais fácil. Ah, sim. Se torna mais fácil, porque o Espírito Santo vai nos auxiliar isso, a perdoar, a não odiar o próximo, né? E quando nós sabemos o fruto do perdão, o fruto, a consequência que nós temos em perdoar, que é benéfica, nós preferimos o perdão do que a vingança. Olha, do que o ódio. Maravilha. E tem uma outra situação também. Existem aquelas pessoas que falam assim: olha, mas eu fui machucado, eu fui exposto, sabe? Na verdade, eu não vou pedir perdão, não. Porque ela entende que pelo fato de ser ofendida,
Quem tem que vir pedir o perdão é a outra pessoa. Inclusive, pastor Eliel, tá uma pergunta aí pela plataforma Facebook. O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Né? Mais ou menos aí nessa linha que você tá seguindo aí. É porque, por exemplo, a pessoa que foi ofendida, né? Ela espera, né? Que a pessoa que ofendeu venha pedir desculpa, né? Venha se justificar, mas não é assim que funciona dentro do ponto de vista bíblico, como Jesus ensina sobre esse tema do perdão bíblico. Então. Por isso que eu fiz essa pergunta para os irmãos, porque eu também sei que perdoar não é fácil. A gente sabe, nós somos seres humanos limitados. E a grande dificuldade de se pedir perdão, quem fez essa pergunta foi o Eldes, o que atrapalha um pouco, que tira o nosso interesse de pedir perdão para alguém é o orgulho. E o orgulho também é um sentimento negativo. Muitas pessoas até querem pedir perdão, mas elas são orgulhosas. E por esse orgulho aí, elas não pedem perdão. Falta de humildade. Falta de humildade, né? De amor como fruto do Espírito. E é interessante, irmão, essa pergunta que o irmão Eliel fez, eu acho que eu até sei onde ele quer chegar. Porque Jesus, ele disse que se alguém te ofender, vai até ele e reconcilia com ele. Exatamente. Ou seja, o que Jesus está falando não é se você ofender a pessoa, peça perdão, reconcilia. É se ela te ofender, você vai lá até lá e tente reconciliar. Era normal. Sim, continue. E tente reconciliar com ele. Jesus disse assim, se alguém te bater na face, né, dê a outra. Se te chamarem para andar 1 milha, vá com ele 2. Ou seja, Jesus está falando para você se humilhar nesse ponto ou seja, de perdoar, na questão de perdoar, chegar a esse ponto. Ou seja, se a pessoa te ofendeu, você perdoa. Você tenta a reconciliação com ele. Né? Jesus está ensinando isso para os discípulos deles. Para os discípulos dele. É assim que vocês têm que viver. Eu penso assim, queres paz? Queres tranquilidade? Queres felicidade? Perdoa. Né? Perdoa. Eu achei bonito aí vocês falando aí que a pessoa tá longe, a pessoa às vezes nem sabe que ofendeu, mas quem não perdoa, você falou aí, viaja com a pessoa, deita com a pessoa, fica com a pessoa 24 horas no pensamento. Então, perdoar não é fácil, pastor Eliel. E eu também queria, antes de retomar aqui para você, eu queria dizer para vocês que tem pessoas que é difícil de engolir. E às vezes, nós mesmos somos as pessoas difíceis de que outras nos engulam, né? Então, volta tudo naquele início do que eu comecei a falar aqui. Nós somos seres imperfeitos e às vezes a gente não vigia e de modo premeditado ou sem querer, às vezes a gente ofende alguém. E eu sei também que tem pessoas que são difíceis de engolir, né? Mas Colossenses capítulo 3, versículo 13, se vocês me permitirem eu ler aqui para vocês, diz assim, o apóstolo Paulo, suportando-vos uns aos outros. Então aqui, quando eu leio esse texto aqui, eu entendo que o próprio apóstolo aqui entende também que tem pessoas que são difíceis de lidar, que têm as suas particularidades, os seus trejeitos, as suas manias. Alguns são brandos, calmos, outros já são mais irritados. Tem pessoa que não pensa muito não para chatear, viu? Tem pessoas aí que não basta você ficar um minutinho com ela ali, você já sai quente e fervendo, porque tem pessoa que tem facilidade de te chatear, de te magoar. Sim, tem pessoas que são ácidas, né? E dentro da casa de Deus, dentro da igreja tem pessoas difíceis, mas é um erro daquele cristão que imaginar assim, não, eu quero me afastar, me distanciar, eu não quero contato físico, não quero contato emocional. O apóstolo Paulo aqui está ensinando que é para suportar essas pessoas, tá? Que é suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro irmão, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Então, discutir esse tema perdão sobre a perspectiva bíblica é um debate que enriquece a nossa vida. E nós começamos a entender que a Bíblia ela fala muito sobre o assunto e o próprio Deus deu exemplo de perdoar. Então é por isso que o Cristo ensinando a gente a orar, ele diz que nós deveríamos perdoar a ofensa daqueles irmãos, que se nós assim não o fizéssemos, o Pai que está no céu também não nos perdoaria.
Muito bem, muito bem. Aqui também uma outra pergunta do Eldes, né? Ele colocou aqui, ó, pedir perdão é fácil, difícil mesmo é liberar. É isso aí, né? Então, segundo o ponto de vista do Eldes, ele coloca aqui que pedir perdão é fácil, difícil é liberar. Imagina bem você que foi ofendido, né? Eu não sei que tamanho foi isso. Já estamos aí caminhando para o final da nossa programação, Crescendo na Fé. Então, eu não sei qual o tamanho da ofensa, né? Era normal, isso era normal em Israel. Visto que quando uma pessoa era ofendida, geralmente tinha que levar 2 testemunhas, né? Levava as testemunhas para presenciar tal ato e assim perdoar aquela queixa. Caminhando já para o final do nosso programa, dessa programação Crescendo na Fé, está aqui cooperando conosco o pastor André Fidelis, pastor Florisvaldo, cooperando gentilmente, trazendo para nós, elucidando sobre esse tema tão importante para os nossos dias atuais. Você ouvinte, volto a dizer novamente, pela plataforma do Facebook, aqui pela Rádio Paraíso FM 90.9, eu sei que todos nós somos falhos e imperfeitos. Diria a vocês, ouvinte, que nós somos como uma máquina enferrujada, como uma máquina quebrada, sabe? Sempre precisando fazer aquela preventiva. Então você que tem uma pessoa que você não engole, sabe? Eu sei que é difícil, mas lembra de Jesus, sabe aquele momento que ele esteve ali pendurado no madeiro, ele foi como ovelha muda, ele não abriu a boca diante daquele povo, daqueles que até mesmo estava festejando, colocou tudo para passar aquele jumentinho ali, sabe, deixou todo o caminho bem armado, bem preparado e logo em seguida eles mesmos foram levar Jesus até o madeiro. Mas chegou um momento em que o próprio Jesus ele diz o seguinte, ó, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então existem momentos, como aprendemos hoje em um dos nossos cultos, aprendemos hoje que às vezes é muito difícil, no momento que alguém te ofende, no momento que você não está preparado, que você está desarmado, de repente você até falou algumas coisas que você não queria para aquela pessoa que você ama, que você tanto estima. Sim, é possível. Mas é possível também, sabe, dar aquele passinho atrás e voltar e ir até aquela pessoa, pois aquela pessoa depende de você, ela precisa do seu perdão. Caminhando para o final, nós temos aí mais 5 minutinhos. Quero aqui, pastor André Fidelis, nós temos até mais uma pergunta. Pastor Florisvaldo, rapidinho, vocês dois aí, pode falar sobre a última pergunta. Fale-nos um pouco sobre a tipologia de José, o que ele representa dentro da visão bíblica. Fique à vontade, nós temos aí 4 minutinhos e já estaremos encerrando essa programação Crescendo na Fé. Olha, tipologia bíblica, na verdade, é um símbolo, né? É um símbolo de pessoas, de acontecimentos que acontecia lá no Antigo Testamento, que apontava para um acontecimento no Novo, ou seja, para a igreja, para pessoas ou para Cristo, né? Então a tipologia é isso. Por exemplo, eu disse aqui certa vez aqui num programa que quando Abraão foi imolar Isaac, ele levou Isaac para o monte, a pedido de Deus, e quando ele levantou o machado para poder fazer o sacrifício, o anjo bradou do céu e falou: Abraão, Abraão, não faça isso com o menino. E Abraão olhou do lado e tinha um cordeiro. O cordeiro, irmão Eliel, simbolizava a humanidade. O cordeiro simbolizava Cristo. E Isaac, que estava no altar, simbolizava a humanidade. Isaac foi tirado do altar e o cordeiro foi colocado no lugar de Isaac. O cordeiro era Cristo. E quando João Batista batizando, ele vê Jesus, ele fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeiro que substituiu Isaac apontava para o Cristo que ia morrer pela humanidade. Isso é tipologia bíblica. E no fato de José, nós temos pouco tempo,
alguns eventos ocorreram na vida de José que apontavam. Por exemplo, José foi vendido por 20 moedas. É lógico que a tipologia, irmão Eliel, ela não vai ser perfeita, um acontecimento perfeito. Às vezes vai ter algumas coisas que elas ocorrem diferente, né? O tipo, às vezes ocorre alguma coisa diferente do antítipo, né? O antítipo seria o acontecimento, o fato. Então, José, por exemplo, ele era o filho amado de José, de Jacó. E Cristo era o filho amado, né? Eis o meu filho amado a quem me comprazo. Então, são coisas que apontavam para Cristo, né? Vendido por moedas, né? Tentado no Egito. Jesus foi tentado no deserto, né? Perfeito. E algumas outras coisas. Por exemplo, ele apacentava ovelhas. Então, não temos tempo para discutir tudo as questões aqui, porque acabou, né, já o nosso tempo. Mas isso é tipologia bíblica, né? A tipologia bíblica é isso. São acontecimentos que aconteciam no Antigo Testamento que apontava para Cristo, para a igreja, ou para fatos que ocorreu no Novo Testamento. Muito bem. Pastor André, já aproveitando também e fazendo suas considerações. Né? Quero estar agradecendo aqui a todos pela participação. E, enfim, é isso aí mesmo que o irmão falou, traçando um paralelo. Ele citou aqui, Jesus, assim como José, foi amado pelo Pai. José amado por Jacó. Jesus amado por Deus. Ou melhor, José, assim como Jesus, foi rejeitado pelos seus. Ambos foram presos sob falsa acusação. Ambos foram cheios do Espírito Santo. Ambos conheciam o mistério de Deus. Ambos, aos 30 anos de idade, governaram. José governou o Egito. José governou o Egito e Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, ambos estavam com 30 anos. Mas o tema nosso aqui é perdão, e eu acho interessante porque no capítulo 45, versículo 15 do livro do Gênesis, nós encontramos José perdoando seus irmãos. Ele tinha a oportunidade de revidar, de vingar. Ele teve a oportunidade de se vingar, mas sabe o que ele fez? Ele perdoou os irmãos, abraçou os irmãos, beijou os irmãos. E mais ainda, preparou um lugarzinho lá no Egito. Agora ele era autoridade no Egito. Ele preparou um lugar lá no Egito para seu pai e sua família ficar ali com ele. Então a tipologia principal hoje aqui, de acordo com o tema, é que tanto Jesus como José, eles foram perdoadores. Muitíssimo obrigado, pastor André Fidelis, pastor Floresvaldo, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado aos ouvintes que participaram via Facebook, você que fez as suas perguntas, nosso agradecimento. Chegamos aí à conclusão de mais um programa Crescendo na Fé. Gostaria de deixar para você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja e não se vangloria e não se orgulha. Então, para você que esteve conosco até o momento, nosso muito obrigado. Queremos já agradecer a Deus por essa oportunidade. Estaremos aqui orando. Nosso irmão pastor Floresvaldo, o senhor pode estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, e assim estaremos encerrando nossa programação. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, falando da tua palavra, Senhor, falando de perdão. Nós sabemos, Senhor, que encontram-se pessoas totalmente arrasadas pelo fato de não conseguirem perdoar. Nós sabemos que existem famílias que se odeiam, pais e filhos que estão, Senhor querido, brigados, não conseguem liberar o perdão. E nós pedimos, a partir de agora, que aqueles que ouviram essa mensagem possam abraçar seus pais, seus irmãos e libere o perdão, porque o perdão é benéfico, o perdão é bom para a saúde. Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito, nesse momento, tome conta de cada coração, de cada vida, e que eles consigam plantar essa palavra, esse ensino desta noite, bem no fundo da sua alma. Obrigado, fique com Deus e bom final de semana.